Oi, pessoal. Hoje, continuamente, vamos falar sobre o livro de Gênesis, por isso eu agradeço. O livro de Gênesis parece um simples livro. Mas se, enquanto você lê esse livro, você está escutando a palavra, a voz de Deus. Você está escutando a palavra de Deus. Se você continuamente escutar a palavra de Deus, sabe o que acontece? Não pensem que é você, mas pensem no livro de Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então, o livro de Gênesis está começando. Mas, assim como essa palavra começou a entrar na terra, então a terra, ela estava quieta, mas a palavra começou a entrar na terra e a terra começou a mudar. A terra, ela não mudou porque ela se esforçou, porque ela quis mudar, mas automaticamente a palavra entrando, ela começou a mudar. Muitas pessoas não conhecem essa verdade. As pessoas pensam, eu me drogo, eu adultero, eu jogo jogo de aposta. Então as pessoas tentam na hora pararem de jogar. Elas se esforçam para não adulterar. Elas se esforçam para não se drogar. Mas isso dá certo? Não, não dá certo. Por que não dá certo? Porque se esse quarto estiver cheio de trevas, para expulsar essa treva, que método que a gente tem que usar? Você abre a porta e você fica abanando as trevas, ela vai embora? Ou se você pegar uma faca, você vai expulsar as trevas? Ou se você gritar para a escuridão, vai embora, ela vai embora? Não existe ninguém que vai tentar expulsar as trevas com esse método. Ou não vai ter nenhuma pessoa insensata para poder expulsar as trevas, abanando, abrindo, ou se não querendo passar com um ventilador, expulsar as trevas. Então, como você pode expulsar essas trevas? Porque você sabe que automaticamente se tiver luz, as trevas vão embora. Então, mesmo que seu quarto esteja escuro, se você acender a luz, as trevas vão embora. É assim também. Se você tem ódio, se surge cobiça, se surge coração de adulterar, se surgir o coração de egoísmo, por que surgem essas coisas? Porque nós somos descendentes das trevas. Então, essas coisas pertencem às trevas. Quando seu coração está escuro, surge um coração de adultério. Quando você está nas luzes, não tem por que surgir esse coração. Quando o seu coração está nas trevas, surge ódio, surge lascívia, é isso que surge. Mas se surgir luz, todas essas coisas vão embora.
Então, se no seu coração entrar luz, então automaticamente essas coisas são expulsas. Eu desejo com que vocês leiam o livro de João exatamente. Está escrito no livro de Gênesis, está escrito no princípio havia a terra e a palavra estava com Deus e Deus era a palavra. E está escrito que todas as coisas foram feitas por Ele. E está escrito que nada foi feito senão por meio dEle. Isso é a palavra da Bíblia. Todas as coisas foram feitas pela palavra dEle. Então, se tem tristeza, quem foi que fez essa tristeza? Porque não existe nada que não foi feito por meio da sua palavra. Tristeza, sofrimento, tudo isso foi feito pela palavra. Não é verdade? E depois, o que está escrito? E dentro dele havia vida. E essa vida veio como luz para as pessoas, para iluminar as pessoas. Essa luz que ilumina as pessoas, o que isso significa? Não é uma lâmpada, uma lamparina ou uma luminária. Está falando sobre uma outra luz. É diferente dessa luz. Então, não essa luz que reflete aos nossos olhos, que tem no nosso sentido. Então, é a luz que ilumina o coração do homem. Então, em João capítulo 1, está escrito que nele havia luz e essa luz iluminou os homens. Então, se essa luz iluminar os homens, o que vocês acham que vai acontecer? Então, o que vai acontecer se a luz entrar nesse coração? Então, as trevas vão ser expulsas. Jesus Cristo estava na terra. Quando Jesus Cristo estava na terra, então havia o templo dos judeus. E eles colocaram muitas lâmpadas nesse templo. Então, esse templo sempre estava claro porque sempre tinha luz nele. Então, essa lâmpada que estava no templo podia iluminar o coração do homem. Então, aquela lâmpada, aquele incensário, ele iluminou aquele lugar, o templo, mas não o coração das pessoas. Que é por isso que essa luz não pôde expulsar a treva do coração do homem. Então, o sacerdote que tinha no templo, os escribas, ou os saduceus, ou os fariseus, ou as pessoas que eram encarregadas pelo templo, como é que era o coração deles? Sempre era escuro. Eles sempre tentaram, com o método deles, matar Jesus. Eles, com o dinheiro que eles pegaram do templo, eles queriam comprar a Jesus, comprar para matar Jesus Cristo. Se tivesse luz no coração deles, vocês acham que isso seria possível? No coração deles não havia luz. Havia luz para iluminar o templo, mas não havia luz para iluminar o coração do homem. Então, no templo, o que aconteceu? Jesus Cristo ensinou sua palavra no templo. Os escribas e fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em flagrante adultério. E eles falaram para Jesus: Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E Moisés, na sua lei, diz para que tais mulheres sejam apedrejadas. Senhor, o que o Senhor diz? Jesus Cristo se inclinou e começou a escrever no chão da terra. Então, eles pararam de perguntar. E Jesus Cristo falou:
Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Essa foi a palavra de Jesus. O que está escrito no livro de João? Que veio a palavra, e dentro dessa palavra tinha vida. E essa luz é a luz que ilumina a vida das pessoas. A palavra de Jesus é luz. Da palavra de Jesus, da boca de Jesus, ele falou o quê? Simplesmente, quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Muitas pessoas que vieram para apedrejar essa mulher, porque o coração delas estava pertencendo à treva. Ela não tinha olhos para enxergar o pecado que tinha no coração deles. Essa mulher tem que ser apedrejada. Tem que matar ela. Então, elas não podiam ver esse coração de adultério no coração deles. Porque o coração deles estava nas trevas. Quem dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Essa palavra era a luz. E essa palavra entrou no coração do homem. Então, o que aconteceu, pessoal? Essa palavra trouxe luz para o coração daquelas pessoas. E porque essa palavra trouxe luz no coração dessas pessoas, começou a aparecer o pecado sujo que tinha no coração deles. Até antes da palavra de Deus aparecer, eles não podiam perceber o pecado que tinha dentro deles, eles queriam matar aquela mulher apedrejada. Então, vindo a palavra de Deus, e aquela luz iluminando o coração daquelas pessoas, então o pecado foi revelado no meio da luz. Então, o que eles fizeram? Desde dos mais velhos até os mais jovens, começaram a deixar suas pedras e foram embora, acusados pela própria consciência. O livro de Gênesis não é simplesmente um livro. O livro de Gênesis é a palavra de Deus. Então, todos vocês, embora que estejam ocupados, por favor, venham escutar essa palavra. Que vocês se lembrem desse momento da gente ter esse programa. Eu quero falar para vocês a palavra de Gênesis, porque dentro da palavra de Gênesis tem a palavra de Deus. Essa luz, primeiro essa palavra vai entrar no seu coração como luz. E entrando nos seus ouvidos, ela vai vencer as trevas. Ela vai bater uma vez no seu coração, 2 vezes, e depois vai iluminar o seu coração. Isso não é a palavra do Oxupar, que é a palavra de Deus. Pessoal, isso é luz. Se essa palavra entrar no seu coração, as trevas vão embora do seu coração. Quando as trevas forem embora, não somente as trevas vão embora, mas os frutos das trevas, todas as coisas que pertencem à treva vão embora. Qual é o fruto da luz? Qual é o fruto das trevas? O que a gente chama de fruto da treva? Você está triste? Você está desesperançoso? Você está desapontado? Você está com ódio? Você está com cobiça? Todas essas coisas são frutos das trevas. Essas coisas somente podem estar no coração das pessoas que pertencem às trevas. Se vocês estão nas trevas, mesmo que vocês não queiram ter ódio, vocês vão ter ódio. Mesmo que vocês não queiram ficar sofrendo, vocês vão sofrer. Mesmo que você não queira fazer maldade, você faz maldade. Mesmo que você não queira ter coração lascívio, você vai ter coração lascívio.
Mesmo que você não queira ter um coração ambicioso, você vai ter ambição. Então é assim que é o tempo das trevas que vão acabar. Então quando eu fui para Uganda, eu escutei sobre esse país chamado Uganda. Quando eu fui para Uganda, eu escutei o quê? Quando o Idi Amin ele era o presidente, um dia ele falou para toda a sua nação: agora o nosso país vai usar um bom sistema para a gente construir bons apartamentos. Então, dentre vocês, todos que são cegos, que são coxos, que são deficientes, se vocês se reunirem, a gente vai dar um bom lugar para vocês viverem. E escutando isso, muitos deficientes da África se reuniram no pátio da escola. E aí esse Idi Amin veio e deu um comando para os seus soldados. Agora levem esses deficientes para os seus apartamentos que preparamos para eles. E estava cheio. E pegou todos esses deficientes e levou todos eles esperando com que eles fossem para os seus apartamentos, e eles foram levados. Lá no Uganda tem um lago chamado Vitória. E lá tinha uma região do lado do lago que tinha um monte de crocodilo vivendo. E aí o presidente falou: ó, quando eu te dar o comando, vocês vão e joguem ele naquele lago. Eles foram sonhando: que apartamento maravilhoso será esse que eles vão nos dar? E depois esse caminhão começou a ir para onde? Pro lago Vitória. E, de repente, aquele caminhão cheio de deficientes que estavam dentro atrás do caminhão, esse caminhão virou ao seu lado de trás e jogou todo mundo dentro do lago. Então, se pessoas normais estivessem dentro do caminhão, podiam se levantar e sair do lago, mas eram pessoas deficientes. Então, eles caíram no lago, e assim que eles entraram no lago, veio aqueles crocodilos e comeram essas pessoas. Foi uma coisa que me chocou. Eu perguntei: é verdade essa história? E o povo de Uganda falou que sim, era verdade. E quando você vai para Uganda até hoje você não tem como ver cego ou coxo. Mesmo que tenha cego ou coxo, eles têm medo, eles não se atrevem a sair de casa. Hoje em dia, lá em Uganda, os deficientes, cegos, eles ficam escondidos nas suas casas. Então, esse pensamento de jogar eles pro lago de crocodilo veio da onde? Veio das trevas. Não veio de uma pessoa com um pensamento brilhante. Quando esse Idi Amin viveu numa vida de trevas, quando ele segurou as mãos das trevas, quando ele pertenceu às trevas, somente as trevas é que puderam pertencer ao coração dele. Então, esse pensamento de trevas fez com que muitas pessoas morressem. A gente foi para Camboja. Então, a população do Camboja é de 6 milhões de pessoas.
E lá o comunismo do Camboja queria fazer uma nova mentalidade. Depois que o comunismo começou a dominar sobre Camboja, então eles pensaram que as pessoas ricas e as pessoas bem cultas, elas estavam atrapalhando o Camboja. E eles mataram tantas pessoas inteligentes, intelectuais, ricas do Camboja. A gente não sabe quantas pessoas morreram. Algumas pessoas dizem que 3 milhões de pessoas morreram. Outras dizem que 2 milhões e 500. Então, onde quer que você vá em Camboja, eles fizeram pirâmides para homenagear essas pessoas, né? Então, eles matando as pessoas, eles precisavam de outras pessoas. No final, eles mataram as pessoas colocando dentro do saco de lixo. Eles mataram as pessoas de uma forma muito cruel. Quem fez eles matarem as pessoas de uma forma cruel? Quem foi que matou essas tantas pessoas? Não foi o ser humano. Quando o ser humano estava sendo conquistado pela força das trevas, quando as trevas conquistam o seu coração, quando as trevas dominam sobre o seu coração, você pode fazer uma maldade maior do que essa. A educação que muitas pessoas receberam, ou se não a educação ou a cultura que elas tiveram, ou a sua consciência, infelizmente elas pensam que podem vencer a maldade. Eu sou uma pessoa que tenho consciência. Eu sou uma pessoa honesta. Eu sou uma pessoa boazinha. Por isso, eu não posso fazer isso. As pessoas estão sendo enganadas. Mas mesmo uma pessoa saudável, se ficar com malária, ela fica com febre. Se ela ficar com tifoide, ela somente vai poder ficar com febre. Por mais que seja uma pessoa saudável, se pegar gripe, você vai tossir. Se for uma pessoa honesta, mesmo que seja honesta, mas se ela está nas trevas, mesmo que ela esteja nas trevas, ela vai ser uma pessoa escura. A treva, ela amarra as pessoas. Amarra na cobiça. Amarra na mentira. E amarra as pessoas no adultério. E quando eles carregam a pessoa, se não for alguém que tem maior força para libertar dessas trevas, não tem como se libertar dela. As pessoas não sabem disso e elas querem, pela educação, fazer as pessoas se tornarem honestas. Isso é uma coisa inútil. Então, pode ser possível, se antes das trevas dominarem o homem, podia acontecer isso. Mas, porque as trevas em si não é certa, a treva em si não é santa, as pessoas que pertencem às trevas somente podem viver dessa forma. Em Gênesis capítulo 1 está escrito o quê? Que a palavra estava... Em João capítulo 1 está escrito que a palavra estava com Deus e essa palavra era Deus. Porque dentro dele tinha luz. Que dentro dele tinha vida. E essa vida é a vida que ilumina o homem. Se essa luz iluminar o homem, então a força das trevas vão ser expulsas. A força das trevas. Então o fruto da terra, das trevas não vão embora. Então a pessoa pode começar a ser transformada. A pessoa somente pode começar a mudar. Como? Quando a palavra de Deus entra nessa pessoa. Frequentemente eu penso,
eu me ajoelho para orar. E tem vezes que depois que eu oro, eu me levanto de novo. Embora eu tenha orado por muito tempo, mas quando eu me ajoelho para orar e depois que eu me levanto da oração, eu nunca tive continuamente o mesmo coração. Quando eu me ajoelhei para orar e quando eu voltei da minha oração, meu coração nunca foi igual. Eu me ajoelho para orar quando eu tenho um monte de problema, preocupação. Mas depois que eu me levanto da oração, meu coração fica completamente diferente. Então, quando eu abro a Bíblia e fecho a Bíblia, meu coração também sempre fica diferente. Essa Bíblia não é somente uma história. É a palavra de Deus. E dentro dessa palavra tem vida. E essa palavra em si é luz. E essa luz entrando no coração das pessoas faz com que o coração das pessoas fique cheio de luz e faz com que a força das trevas vá embora. Quando essa luz ilumina o coração das pessoas, elas podem sentir uma paz que elas jamais sentiram. Depois que eu conheci a palavra de Deus e ela entrou no meu coração, isso é paz. Isso é felicidade. Isso é santidade. Isso é amor. Isso que eu percebi. Eu desejo com que a palavra de Deus possa tomar lugar no seu coração. Através desse programa, a gente quer com que a palavra de Deus entre no seu coração. Se a palavra de Deus entrar no seu coração e tomar lugar, as trevas vão embora. E assim vocês vão se tornar filhos da luz. Não se esforcem para viver uma vida bondosa, somente aceitem a palavra. E assim vocês vão se tornar o filho da luz. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.